Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém? Eu desejo a todos vocês uma semana muito abençoada na presença e companhia de Deus, e espero que os encontros que teremos aqui a cada noite sirvam para abençoar ainda mais a nossa semana e nos aproximar mais ainda do nosso Deus bendito e poderoso. Bom, na parte da manhã nós tratamos sobre, foi o primeiro tema dessa nossa programação, e o assunto foi sobre princípios e cultura. O nosso propósito, para aqueles que não estiveram aqui, estão agora, foi tentar compreender um pouco melhor qual é a diferença entre os princípios e a cultura, quais são as semelhanças, e além disso, até que ponto esta distinção ou as semelhanças de um com o outro impactam na nossa caminhada cristã, na nossa vida espiritual. E nós chegamos à conclusão que, assim como no passado o inimigo fez uso da cultura, daqueles elementos da cultura, melhor dizendo, que eram contrários aos princípios bíblicos, para desviar o povo de Deus da Canaã terrestre, nós vimos que assim ele fará também, e já está fazendo no tempo que vivemos. Neste momento nós vamos estudar um tema cujo título é Identidade em Risco. Esse será o nosso tema dessa noite, e o propósito que temos é abrir um pouco esse leque para entendermos o que é então a cultura do nosso tempo. Uma coisa era a cultura lá do passado, de 2000, 3000 ou 1000 anos atrás, e outra coisa é a nossa cultura de hoje. Por que ela é tão hostil ao cristianismo? Por que eu, como cristão, sou tão desafiado por essa cultura? E será mesmo que essa cultura tem influenciado o comportamento dos cristãos? Esse será o nosso objetivo nessa noite. Convido você a fechar os seus olhos antes de darmos início à mensagem. Soberano e querido Pai eterno e santo que habitas nos altos céus, nós agradecemos ao Senhor pelo sábado que passou, agradecemos pela bênção e o privilégio de estarmos aqui reunidos na parte da manhã, louvando o Teu santo nome, orando ao Senhor, oferecendo a Ti um culto, porque o Senhor é bom, e também abrindo a Tua palavra, a fim de buscarmos instruções e orientações provenientes do Teu trono de graça. Nós agradecemos porque na parte da tarde alguns puderam descansar um pouco, outros se envolveram em atividades missionárias, e neste momento, já nas primeiras horas de uma nova semana, nós Te louvamos, porque poderíamos estar na nossa casa, poderíamos estar no conforto do nosso sofá ou do nosso leito, mas o Espírito Santo tocou em nosso coração, dizendo que aqui deveríamos estar nesta noite. E a minha oração é para que aquele que ministre ao coração do Teu povo não seja o Jefferson, porque aqueles que aqui vieram, não vieram para me ouvir, Senhor. Eu não tenho nada de bom, nada de construtivo, absolutamente nada que seja capaz, proveniente de mim, de lhes ajudar a ir para o céu. E é por isso que eu oro, reconhecendo os meus pecados, reconhecendo as minhas limitações, reconhecendo a minha insuficiência, e pedindo ao Senhor que, por Tua misericórdia, que o Senhor fale com a Tua igreja nessa noite, e que eu seja apenas o Teu instrumento. Põe as Tuas palavras no meu coração, nos meus lábios, que os pensamentos do Senhor sejam os meus pensamentos, Pai. Essa é a minha oração, a nossa oração, com perdão dos meus e dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, Martinho Lutero certa vez disse o seguinte:
a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Andrews, o primeiro missionário adventista que eu comentei sobre ele na parte da manhã, que tinha uma capacidade de memorizar a Bíblia brilhante, eu trocaria 1000 erros por uma verdade. E o último deles, George Orwell, um cientista político britânico, numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário. As 3 frases que eu compartilhei com vocês têm algo em comum, e eu creio que todos nós podemos perceber sem muita dificuldade. Todas elas falam sobre a verdade, todas elas apresentam um conceito sobre a verdade. As 2 primeiras, eu costumo dizer que expressam o valor da verdade, mostram que a verdade é cara, mostram que a verdade é valiosa, é valorosa. E Martinho Lutero disse que ele seria capaz de entrar em guerra, em conflito, se necessário fosse, por defender a verdade. Andrews, por sua vez, disse que ele trocaria 1000 erros por apenas uma única verdade, demonstrando quão valorosa, quão valiosa e quão cara é a verdade. Agora, George Orwell, por sua vez, apresenta o impacto da verdade. Todas as vezes que a verdade for pronunciada por lábios humanos, que expressem a verdade com sinceridade e autenticidade, dizer a verdade será sempre um ato revolucionário. Provocará incômodo, provocará insatisfação na vida daqueles que estão acostumados a ouvirem mentiras ou, no máximo, meias verdades. Existe alguém que experimentou essas 3 frases na sua própria vida mais do que qualquer ser humano que já tenha pisado o solo do nosso planeta, do nosso mundo. E esse alguém é o Senhor Jesus. E eu gostaria de dar início ao tema dessa noite, abrindo a Bíblia com você no livro de João, capítulo 18, o Evangelho de João, capítulo 18, e nós vamos fazer a leitura dos versos 19 ao 23. Evangelho de João, capítulo 18, versos 19 ao 23. Diz assim: Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu lhe tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Bom, o Senhor Jesus aqui estava perante o tribunal de Anás. Anás já não era mais o sumo sacerdote oficial naquela oportunidade, era Caifás. Mas como Anás era um homem ainda de autoridade e influência entre os judeus, a turba, a multidão, conduziu o Senhor Jesus primeiro ao tribunal de Anás. E então, Anás iniciou o interrogatório. Ao longo do interrogatório, ele perguntou a Jesus sobre os seus ensinamentos. Foi então que o Senhor Jesus surpreendeu Anás com algo que ele não fazia ideia que Jesus Cristo conhecia. Em muitas oportunidades, Anás e Caifás enviaram espias para observar o que Jesus estava ensinando e pegaram em alguma palavra supressiva, onde então ele pudesse ser condenado perante o tribunal dos judeus e até mesmo no tribunal dos romanos. Mas curiosamente, em muitas vezes, onde
os espias foram enviados. A Bíblia chega a registrar que alguns deles voltaram dizendo para nós nunca ouvimos alguém falar como esse homem. Então o Senhor Jesus faz menção a essas experiências, e nesse momento Ele revela a sua divindade. Ele revela aquilo que João diz, tratando sobre os seus olhos que são como chama de fogo, que penetram todas as coisas, que observam aquilo que os seres humanos fazem, mesmo que estejam escondidos pela meia-noite mais sombria que possa repousar sobre o planeta Terra. Então o Senhor Jesus diz: pergunta àqueles que vocês enviaram, e eles vão dizer tudo aquilo que eu ensinei, porque aquilo que eu creio eu não disse em oculto. Pergunte para eles. Eu fui autêntico nos meus ensinamentos, eu fui transparente naquilo que eu ensinei. Eu ensinei a verdade de forma clara e absoluta. Nesse momento Anás fica sem reação, e o soldado que estava presente dá um tapa na cara do Senhor Jesus Cristo. Creio eu que não há atitude mais desonrosa para um ser humano, especialmente um homem, levar um tapa no rosto. Mas nesse momento o Senhor Jesus, Ele para e Ele dá uma resposta bastante objetiva e direta. Se eu falei mal, se eu falei uma mentira, se eu faltei com a verdade, eu dei testemunho do mal e da mentira. Mas se eu falei bem, se eu falei a verdade, se eu vivi a verdade, eu dei testemunho da verdade. E ali a história segue. Mas nos basta apenas essa situação para entender que na vida do Senhor Jesus Ele experimentou de maneira profunda aquelas frases que nós acabamos de ver. Agora, com o Senhor Jesus Cristo, o dilema era muito mais profundo, porque Jesus não apenas ensinava a verdade, mas a Bíblia diz que Jesus era a própria verdade. Aquela verdade que ao longo de 4.000 anos os judeus anunciavam na sinagoga todos os dias. No templo, quando eles ofereciam o sacrifício do cordeiro, os sacerdotes ensinavam para os ofertantes de que em breve o Messias viria. Foram 4.000 longos anos anunciando e esperando a promessa da vinda do Messias. Eles estudavam a verdade, eles conheciam minúcias e detalhes da Torá e da Bíblia Sagrada, que na época deles era composta apenas pelos profetas, os Salmos e o Pentateuco. Eles estudaram. Mas quando a verdade saiu das páginas sagradas e ela começou a caminhar entre eles, a curar entre eles, a pregar entre eles e a viver entre eles a autenticidade do Evangelho, a verdade foi crucificada. E sabe por que razão? Porque dizer a verdade na época do Senhor Jesus era um ato revolucionário. As pessoas não estavam preparadas para ouvir e tampouco para ver alguém que vivesse a verdade. Seria um desafio dizer para aqueles homens que foram profundamente influenciados pela filosofia grega, que esperavam alguém assentado sobre um cavalo de raça romana, que marchasse à frente dos exércitos de Israel e os libertasse da escravidão do Império Romano. Seria difícil dizer para um povo que esperava um Messias dessa maneira, que o Messias nasceu em Nazaré. Nazaré? Perguntou certa vez um discípulo de Jesus, Natanael: acaso algo de bom pode vir de Nazaré? E foi de lá que a verdade nasceu. A verdade, quando foi apresentada no templo, nascido em uma família pobre, talvez uma das mais pobres ali, daquela região de Nazaré, José e Maria, que eram tão pobres que não tinham nem recursos para oferecer no santuário um cordeiro em sacrifício, e no dia da apresentação de Jesus ofereceram uma rola. É a parente das pombinhas. Além disso, eles não estavam preparados para ouvir dizer que a verdade era alguém que caminharia com os pés empolvorados como um homem comum, alguém que caminharia com os marginalizados da sociedade daquela época,
pessoas que não tinham muitos estudos, que eram rejeitados pela sociedade, e por fim, eles não estavam preparados para ouvir dizer que a verdade seria alguém que morreria pendurado no madeiro, onde só os homens mais inescrupulosos daquela época, os homens mais vis e cruéis que viviam naquela ocasião, morriam crucificados. Eles não estavam preparados para isso. E é por essa razão que o apóstolo Paulo diz no livro de Coríntios que os judeus pedem sinais, os gregos sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e a este crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Dizer a verdade na época do Senhor Jesus era algo escandaloso e algo insano, louco, absurdo. Mas sabe que enquanto eu estudava e preparava esse tema, eu me fiz a seguinte pergunta: e se esse mesmo Jesus, se essa verdade, se esse Deus encarnado, que há 2000 anos veio sobre o nosso mundo, viesse hoje, no nosso contexto atual, como será que nós o receberíamos? Será que o receberíamos melhor do que os gregos? Será que o receberíamos melhor do que os judeus? Será que o receberíamos melhor do que a sua própria igreja? Um estudioso, quando eu pensava sobre isso, me deparei com essa notícia, dizendo que um estudioso da Universidade de Oxford, chamado Timothy Ash, um erudito e especialista em estudos europeus, chegou à seguinte conclusão: se Jesus viesse hoje, ele seria considerado o quê? Um extremista, diz o seu conteúdo, a sua matéria, o seu artigo. E ele chegou a essa conclusão quando ele começou a estudar sobre o fundamentalismo, e comparando aqueles que na visão dos contemporâneos são pessoas fundamentalistas, ele chegou à conclusão de que se Jesus viesse hoje, ele seria considerado um fundamentalista perigoso, um homem extremista, não capaz de matar pessoas, mas capaz sim de provocar um distúrbio e uma desordem na sociedade. Sabe que um outro estudioso, esse certamente mais conhecido de todos nós, chamado Augusto Cury, certamente o psiquiatra mais famoso do Brasil e um dos mais famosos do mundo, escreveu uma série de 5 livros chamada A Análise da Inteligência de Cristo. E no primeiro livro dessa série, que é o livro O Mestre dos Mestres, ele chega à seguinte conclusão, falando sobre o maior educador que já pisou no nosso planeta, Jesus Cristo. Ele diz que se Jesus viesse hoje, o Senhor Jesus escandalizaria e perturbaria os fundamentos da psiquiatria, da psicologia, da política e da medicina. E ele cita 2 quadros interessantes que eu gostaria de reproduzir aqui para você. Ele nos leva a uma situação hipotética, onde o Senhor Jesus está presente em um congresso de médicos, os médicos discursando sobre dilemas que fazem parte da nossa cultura, já virou quase algo cultural, pessoas cancerosas, pessoas diabéticas, pessoas sofrendo de doenças cardiovasculares, e os médicos ali discursando, tratando sobre fórmulas e possíveis métodos de cura para essas pessoas, e de repente, um homem simples se levanta no meio deles, toma a palavra e começa o seu discurso dizendo assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que tem o filho, tem a vida. Aquele que não tem o filho, não tem a vida. Imagine esse mesmo Senhor Jesus agora em um congresso de psicólogos. Os psicólogos também tratando sobre dilemas como depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia, e por aí vai, suicídio. E a solução que eles encontram são apenas remédios e cada vez mais remédios, drogas que viciam as pessoas, que tornam as pessoas dependentes daquilo e não conseguem se libertar de verdade desses problemas emocionais. E esse mesmo homem, o Senhor Jesus, toma a palavra e começa dizendo o seguinte diante daqueles congressistas: não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu próprio mal,
Busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia usa um título para esse sermão do Senhor Jesus, dizendo que é a ansiosa solicitude da vida. Como será que o Senhor Jesus seria recebido no meio desses congressistas? Como será que ele seria tratado? Como será que a verdade seria tratada nesse nosso contexto atual? Creio eu que crucificado não, mas talvez amarrado numa camisa de força e conduzido para um hospital psiquiátrico, diagnosticado como um esquizofrênico, um louco, um homem perigoso, seguramente seria. Agora, sabe que eu já comentei, pessoas que acreditam em verdades absolutas nessa nossa época, pessoas que acreditam que existe uma história acima de todas as histórias que acontecem aqui no nosso mundo, pessoas que acreditam em alguém e em algo transcendente, que está além do nosso mundo material, que está além do nosso mundo temporal. Pessoas que acreditam em verdades absolutas nessa época são chamadas de fundamentalistas. Eu queria começar a entrar um pouquinho nesse universo do fundamentalismo religioso, que é algo que estão enfiando goela abaixo da nossa geração, distorcendo inclusive o significado desse conceito. Eu queria explicar para você um pouquinho o que é isso e como está a situação do fundamentalismo religioso no nosso contexto atual. Inclusive, quando eu vinha de avião para cá, eu gosto sempre de aproveitar os meus momentos vagos, e o meu hobby é ler. E eu recomendo você que, se você quer ser um cristão autêntico, de verdade, que você adquira o hábito da leitura. Estude muito. Eu leio mais ou menos de 4 a 5 horas por dia, mas é porque eu dependo disso. Eu não consigo preparar esses materiais se eu não leio, então eu tenho que ler muito, todos os dias. E assim eu vinha lendo um artigo que foi escrito tratando sobre, era uma monografia inclusive de pós-graduação, tratando sobre a educação adventista do 7º dia. E a pessoa que escreveu a monografia chegou à conclusão de que a educação, o modelo educacional, a filosofia de educação adventista do 7º dia é uma filosofia fundamentalista. E eu queria que você compreendesse um pouquinho do que é isso. Uma das maiores influentes nessa área do que é o fundamentalismo religioso é uma católica liberal chamada Karen Armstrong. Ela escreveu esse livro. O título do livro, dentre muitos outros, é Em Nome de Deus: o fundamentalismo no islamismo, no cristianismo e no judaísmo. E logo nas primeiras páginas do seu livro, ela nos dá uma definição daqueles que na visão dela são os fundamentalistas. E ela diz assim, que eles são aqueles que não hesitam em fuzilar devotos no interior de uma mesquita, matam os médicos e enfermeiros que trabalham numa clínica de aborto, e assassinam os seus presidentes e até derrubam um governo forte. E paramos por aí por enquanto. Se nós adotamos esse trecho por definição do que é um fundamentalista religioso, eu chego à conclusão, quase que intuitivamente, de que um fundamentalista pertence a que religião de maneira especial? Qual é a religião que mais se enquadra nesse perfil aqui? Qual? O Islã, concorda? Os muçulmanos, especialmente a ala radical, seria hoje o Estado Islâmico e alguns outros aí, lá na região do Oriente Médio. Se a definição de fundamentalismo se reduz ou se resume a isso, eu concordo com ela. Afinal de contas, eu, assim como você, creio, não gostaríamos que um louco invadisse aqui esse local nesse momento e simplesmente porque cremos em um Deus diferente deles, explodisse, estourasse isso tudo aqui e matasse todo mundo. Eu não concordo com esse tipo de coisas. E se isso é fundamentalismo, eu sou contra o fundamentalismo também. Porém, existe um outro influenciador moral dessa nossa época também, que é o Papa Francisco. No ano de 2014, na cidade do Vaticano, ele deu a seguinte declaração, que foi publicada
no site da UOL. Papa pede para pessoas não serem fundamentalistas. E até aqui eu concordo também com ele. Se ser um fundamentalista é ser aquilo que vimos Karen Armstrong dizer, eu não gostaria que pessoas também fossem fundamentalistas. Mas avançando um pouquinho mais, ele deu uma entrevista para esse site bastante famoso do mundo hispano, chamado La Vanguardia. E quando perguntaram a ele o que ele opina sobre o fundamentalismo, ele está bem pequeno, eu vou ler para você. Um grupo fundamentalista, ainda que não mate, mesmo que não golpeie a ninguém, é violento. Porque a estrutura mental do fundamentalismo é violência em nome de Deus. Aqui é a história minha. Porque agora um fundamentalista não precisa matar, não precisa lançar aviões em uma torre gêmea, nas torres gêmeas, perdão. Um fundamentalista, ele basta que tenha uma estrutura mental fundamentalista. Isso já o converte num fundamentalista religioso. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual é a estrutura mental então de um fundamentalista na visão desses influenciadores morais e até mesmo filosóficos e teológicos do nosso mundo? Será que você que está aqui nessa noite tem uma estrutura mental fundamentalista? Ele disse que você não precisa matar e nem golpear ninguém, porque a estrutura mental dos fundamentalistas é violência em nome de Deus. Eu deixo a pergunta suspensa por um minuto e nós já vamos mostrar a vocês qual é a estrutura mental de um fundamentalista na visão deles. A última matéria foi publicada no Portal da Terra e foi um discurso do Papa Francisco em 2014 também perante o Conselho da União Europeia. E ele disse assim, que os fundamentalistas são o quê? Inimigos de Deus. Aqui ele já cria quase que uma guerra. Em outras palavras, o que ele quis dizer: nós temos que lutar contra esse povo, nós temos que extinguir esse povo, nós temos que ter cuidado com este povo. Esse povo é perigoso, esse povo tem uma estrutura mental violenta, esse povo provocará problemas para a sociedade. Tenham cuidado com esse povo. É isso que está ali inserido na declaração: fundamentalistas são inimigos de Deus. Infelizmente nós temos vivido desde o século XIX, início do século XX, uma ascensão, uma explosão de filosofias, de escolas filosóficas que têm influenciado muito a vida das pessoas, especialmente a nossa civilização ocidental. E uma dessas escolas filosóficas se chama desconstrucionismo. Eles chegaram à conclusão de que precisam, a fim de promover ou desenvolver uma civilização melhor do que aquela que temos aqui no Ocidente, que é uma civilização, como eu disse na parte da manhã, desenvolvida sob bases cristãs e judaicas. Na intenção deles, eles entendem que devem desconstruir aquilo que foi construído com o passar dos anos. Cito alguns exemplos aqui para você. Quantos assistiram, por exemplo, o filme de Noé lançado por Hollywood há uns 2 anos atrás, se eu não estou equivocado? Quantos assistiram? Tenham vergonha não, levante a mão, eu assisti. Alguns aqui assistiram. O filme é fiel à história de Noé da Bíblia Sagrada? Não, não é. Muito pelo contrário, é uma aberração. É uma insanidade mental. Apareceu até dentro lá da arca de Noé um homem que não tinha nada a ver, além daqueles que a Bíblia menciona que entraram ali, que era Noé e a família. Então não tem nada a ver com a Bíblia. Desconstrucionismo. Outra coisa, família. Família até um tempo atrás era entendido como a união de 2 pessoas de sexo diferente. Mas agora a filosofia desconstrucionista tenta trabalhar na mente das crianças de que família é tudo o que você quiser. É um pai sem a presença da mãe, ou a mãe sem a presença do pai, ou 2 mães, 2 pais, 3 homens, 4 mulheres, 2 homens com 2 mulheres e por aí vai. Tudo isso é família. Por que eu digo isso? Porque o fundamentalismo foi alvo dessa filosofia desconstrucionista. Quando você parte lá para o século XIX, a primeira vez em que a palavra fundamentalismo foi utilizada foi em um outro contexto. Cristãos preocupados com
o avanço do mundo dentro da igreja, um grupo de cristãos protestantes norte-americanos se escreveram uma série de 12 livros, agora são 4, em número menor, mas eles escreveram uma série de 12 livros para defender as doutrinas fundamentais do protestantismo. E como o objetivo deles era defender as doutrinas fundamentais, ficaram conhecidos como fundamentalistas. Então a palavra fundamentalismo, ela é oriunda do cristianismo protestante, preocupado em defender as doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada. Nós adventistas não concordamos com todas elas que eles creem, mas eu gostaria de citar alguma delas aqui. E se você acredita nelas, nós vamos fazer um exercício rápido aqui. Eu já vou perguntando para você compreender aonde vamos chegar. Primeiro, na visão deles, um fundamentalista é alguém que acredita na criação em 6 dias literais de 24 horas, que existiu um Adão e uma Eva literal, que existiu um jardim do Éden literal, uma árvore da vida literal e uma árvore do conhecimento do bem e do mal literal. Na visão deles, pessoas que acreditam nisso são fundamentalistas. Quem acredita nisso e que está aqui hoje diz um amém bem forte. Amém. Ok? Segundo, aqueles que acreditam na segunda, ou melhor, antes da segunda vinda aqui que eu diria, aqueles que acreditam que a Bíblia deve ser lida de maneira literal, com exceção obviamente dos capítulos proféticos, poéticos, as parábolas e as alegorias que a Bíblia apresenta, pessoas que leem a Bíblia de maneira literal. Se você lê o dilúvio e acredita que o dilúvio aconteceu literalmente, se você lê a história de Josué derrubando as muralhas de Jericó e você crê que aquilo aconteceu literalmente, você é um fundamentalista. Quem acredita nisso diz amém. Amém. Cristãos que creem na segunda vinda de Cristo literal, que Ele virá nas nuvens dos céus literalmente, que haverão anjos voando literalmente no céu, que trombetas tocarão literalmente, e que todo olho verá Jesus literalmente nas nuvens dos céus, são fundamentalistas. Você acredita nisso? Se acredita, diz amém. Amém. Eu confesso que eu já estou começando a ficar com medo de vocês. Estou com medo. Ninguém vai se explodir aqui hoje não, né? Por fim, aqueles que acreditam na historicidade das profecias, pessoas que creem que as profecias têm o seu start, o seu início no tempo do profeta, e que elas vão sendo desenvolvidas até a segunda vinda de Cristo. Essas pessoas são fundamentalistas. Quem acredita nisso diz amém. Amém. Amém? Portanto, seja bem-vindo ao grupo de fundamentalistas religiosos do século XXI. Você é um deles. Se você acredita nisso tudo, você é um deles. Existem inclusive alguns documentos, livros, onde a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen White, Dr. Rodrigo Silva e Michelson Borges são citados como fundamentalistas aqui no Brasil, especialmente por defenderem o criacionismo bíblico. É o que eles têm mais rancor, inclusive com a educação adventista do Sétimo Dia. Foi a monografia que eu citei para vocês há pouco. O autor da monografia entrava exatamente nesse ponto. Com a educação adventista do sétimo dia, ela parte do pressuposto, não do darwinismo, mas do criacionismo. Ela é uma educação fundamentalista. Seja bem-vindo ao grupo. Nós devemos ter vergonha disso, não, tá? Eu costumo dizer que os fundamentalistas dessa época são os hereges da Idade Média. São aqueles que seguramente pela fé em Cristo e por obediência a Deus e por acreditar em verdades absolutas, em metanarrativas, serão perseguidos. Entretanto, existe um fundamentalismo religioso, como vimos ali, que ele realmente não deveria existir, que é o caso do Islã radical. Eu vou citar apenas uma doutrina aqui protestante, por exemplo, que nós não cremos
e que é uma doutrina que também é caracterizada por um grupo fundamentalista religioso evangélico, que é a crença na inerrância e no ditado da Bíblia Sagrada. Nós não acreditamos nisso, pode até parecer estranho para alguns, mas nós não acreditamos na teoria do ditado, de que Deus ditou a Bíblia palavra por palavra, vírgulas, pontos e etc. Não foi assim. Se acreditamos nisso, nós temos um problema grave. Na Bíblia existem imprecisões geográficas, erros numéricos, erros às vezes até históricos. Se eu acredito num Deus perfeito, que ditou a Bíblia para os profetas, algum problema nós teremos. Então a igreja adventista não crê na teoria do ditado. Nós cremos e entendemos que Deus revelou as verdades para aqueles que escreveram aqui, e Ele deu liberdade para que eles escrevessem baseado no seu estilo literário, mas o Espírito Santo conduziu todo o processo. Eles não escreveram o que quiseram, Deus conduziu todas as coisas. Enfim, para a gente finalizar essa primeira parte, para partir para a segunda, eu propositalmente interrompi o parágrafo que lemos da Karen Armstrong. Lembra? Que foi logo no início do nosso tema, onde ela define os fundamentalistas como pessoas que entram em igrejas, mesquitas, que matam, que explodem, etc. E logo abaixo ela vai citar um outro grupo de pessoas. Está aqui no mesmo livro, na página 9 ainda, diz assim: que os fundamentalistas são os cristãos que rejeitam as descobertas da biologia e da física sobre as origens da vida, e afirmam que o livro de Gênesis é cientificamente exato em todos os detalhes. E por fim, apesar de ser cristã, na página 139 ela ainda vai dizer que conferir ao Gênesis respeitabilidade científica seria um empenho inútil, pois como um mito, a história bíblica da criação não constitui um relato histórico da vida. É uma cristã falando da história de Gênesis capítulo 1, 2 e capítulo 3. Sabe o que ela está dizendo aqui? Que Adão e Eva são tão verdadeiros quanto Hércules, Zeus e Atenas. É um mito criado por cristãos que viveram uma época de incapacidade científica, racional e lógica, e a fim de ensinar valores morais, éticos para a sociedade, eles criavam histórias fictícias, mitológicas, que estão registradas na Bíblia até os dias de hoje, mas que nós já não precisamos mais delas, porque já somos uma sociedade mais desenvolvida. No ano de 2013, se eu não me engano foi em 2013, um pastor adventista foi convidado para um programa de auditório em Londres, lá na Inglaterra. O âncora do programa perguntou ao pastor adventista do sétimo dia o que ele acreditava sobre a vinda de Jesus. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse vídeo e observasse a reação do bispo anglicano que estava presente ali também no auditório, dando o seu posicionamento sobre a crença dos adventistas com relação à segunda vinda de Cristo. É um vídeo de mais ou menos 3 minutos. Pode colocar para a gente, por gentileza. Pastor, from the Seventh-day Adventists, do you believe that the end is coming? Not necessarily this year, but you believe it is coming. What will happen? Yeah, I believe the end is coming. What will happen is, according to the biblical record, Christ will descend from heaven with his angels, and he's coming to take those who have accepted him and been saved by his grace. Can I just, will this literally happen? It will literally happen. The sky will... There'll be the sound of the trumpet, there'll be the voice of the archangel, there'll be the appearance of Christ, literally, with his angels. Yeah. He's coming to take those who've accepted him and believe in him and rescue them from this earth. He's going to bring in justice and righteousness. Will the sky part? The sky is going to open, according to the biblical record. The sky is going to open. He's going to descend with his angels, and he's coming to take those who have been saved
by his grace. Pretty mean-spirited Christ. Well, no, hang on. No, listen. Wait a minute. Wait a minute. You're not going to be laughing soon, I'll tell you that. Listen. It says this is all in the Bible, isn't it? It's in Revelations and Thessalonians, and it's in Revelation, John. It's in Thessalonians. It's in the book of John. Yeah. What happens then? What happens during there's a thousand-year period? What happens then? Yeah, there's a period of 1,000 years, and the 1,000 years begins at the coming of Christ. He comes to take those, like I said, who have been saved by his grace, and those who have not accepted Christ, because God he gives everybody the provision to accept the salvation that he offers free of charge. He's offered salvation free of charge for those who accept it. So it's not just Seventh-day Adventists? Not just Seventh-day Adventists. It's open to everyone. Everyone who's accepted Christ, but not Muslims or Hindus or... Sikhs. Well, I haven't accepted him. Yeah. Christ, he makes a statement in the Jews? book... No, he makes a statement in the book of John, chapter 14, verse 6. Right. He says that, I am the way, the truth, and the life. But he only takes those who believe in him. I'm the way, the truth. What about children who've never... I'm the way, the truth. Sorry, I'm coming. I'm the way, the truth, and the life. Yeah. No one comes onto the Father except through me. It's a radical statement. It is a radical statement. It's a radical statement. It's an exclusive statement. It's a radical statement. Absolute rubbish. Okay, tell me about that. What would you like to say? Sorry, let me just finish. Okay. No. So what I say is that salvation comes through only Christ. Salvation comes through him. So, we've got a vision, if that's the right word, of what's going to happen, and it's in the Bible. It's in the Bible. It's fundamentalism we're talking about, and fundamentalism produces problems in all major world religions, and it produces problems in Christianity. You're cherry-picking. This is a fundamentalist interpretation of Scripture, which actually misunderstands a very poetic piece of writing in the book of Revelation. It misunderstands Paul's view that the kingdom was coming immediately, not in 1,000, 2,000 years' time, but that was, we now know, a misunderstanding of Paul and the early Christians. They thought Christ was coming back again. We now work on an entirely different basis. E fico pensando, o pastor adventista que estava ali presente defendeu a verdade mais básica da Bíblia, mais fundamental, mais elementar. É impossível uma pessoa se salvar se a salvação não for através de quem? De Jesus Cristo. Eu fico imaginando se o pastor adventista fosse ali, por exemplo, para falar sobre Apocalipse 13, a nossa visão de quem é a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Talvez tivéssemos o primeiro mártir da história contemporânea da igreja, né? Sabe, irmãos, por que razão nós vemos isso acontecer no nosso tempo? Por que razão essa hostilidade tão grande com o cristianismo? Por que motivo os próprios cristãos estão levantando as armas contra a própria igreja cristã? Dizendo que devemos reinterpretar a Bíblia, dizendo que Paulo errou, como vimos ali, e uma série de coisas que chegam a nos assustar. Onde o problema tem o seu princípio. Isso nos levaria ao ano de 1989, como dizem alguns sociólogos, que foi um marco determinante, onde tivemos uma transição de um período moderno para um período pós-moderno. Você se lembra do que aconteceu em 1989, que foi bastante importante para o mundo? A queda do Muro de Berlim. E com a queda do Muro de Berlim, os sociólogos entendem que ali você tem um marco de uma sociedade moderna para uma sociedade pós-moderna. O nosso propósito aqui não é entrar assim profundamente no que é tudo isso, mas eu queria destacar apenas algumas escolas filosóficas que fazem parte da pós-modernidade. Algumas delas estão aqui: o pluralismo, o relativismo, o humanismo, o sincretismo e o ecumenismo. Existem muitas outras, como o hedonismo, por exemplo. Amanhã nós falaremos sobre uma, que é o pragmatismo. Dedicaremos um tema inteiro
somente para tratar sobre como a filosofia pragmática está afetando a igreja no que diz respeito aos métodos de crescimento de igreja. E aí você vai entender porque hoje nós temos igrejas assim como temos bares e restaurantes. As pessoas, elas escolhem a igreja que gostariam de ir, assim como escolhem numa prateleira um produto que mais lhes agrada. Amanhã você vai entender isso. Você precisa vir amanhã, o tema é muito importante. Hoje nós vamos destacar apenas algumas dessas aí, principalmente o pluralismo e o relativismo. Eu dou início aqui ao pluralismo, por exemplo, para você compreender o que é. A própria palavra sugere o que é essa escola. Os pluralistas acreditam que existem várias verdades e não apenas uma verdade. Por exemplo, eu sou da área de história e na minha área nós somos ensinados e aprendemos que não existe apenas uma única verdade histórica sobre o Brasil. Existem várias verdades sobre a história do Brasil. Na psicologia, você também vai aprender que existem várias verdades sobre a psicologia, várias verdades sobre política, filosofia e etc. Eu costumo dizer que se essas ideias permanecessem dentro do ambiente escolar e educativo, talvez não fizesse mal. O problema são aqueles que creem que o pluralismo acadêmico, universitário, ele se aplica também dentro da igreja. Embora existam várias verdades sobre a história do Brasil, sobre a psicologia, sobre a filosofia e sobre uma série de coisas, religiosamente falando, eu digo sem medo de errar e em nome de Jesus que existe apenas uma única verdade. Uma única verdade. E quem diz isso não sou eu. Foi aquele que encarnou e viveu entre nós quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele usou um artigo definido e singular para mostrar para todos nós que a verdade é absoluta e apenas única. Jesus Cristo é a verdade. E essa história que muitos contam de que não importa por onde você anda, o caminho que você segue, a placa da igreja não salva e etc. Isso tudo, queridos irmãos, são uma série de chavões, clichês, sensos comuns da nossa sociedade pluralista que perdeu o desejo, que perdeu a necessidade de correr atrás da verdade. Deus criou os seres humanos com essa necessidade no seu coração de buscar a verdade, o conhecimento da verdade. Existe um livro, inclusive, da Igreja Adventista, que o título foi inspirado em um texto do livro de Ageu, dizendo que Jesus é o desejado de todas as nações, ou seja, toda a verdade que as pessoas buscam incessantemente, ela só será suprida na pessoa sublime, maravilhosa, graciosa e poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só nele, para ele e através dele. É isso que diz a palavra. E nós não devemos ter vergonha disso. Nós devemos anunciar isso de plenos pulmões, se é que acreditamos nisso, de que a verdade é absoluta. Sabe que Dalai Lama, fazendo um discurso diante do Parlamento das Religiões Mundiais, disse assim: cada religião conta com a própria filosofia e há tanto similaridades quanto diferenças entre as várias tradições. O que importa é aquilo que é adequado a uma pessoa em particular. Cada pessoa sente que sua forma de prática religiosa é a melhor. Eu mesmo sinto que o budismo é melhor para mim, mas isso não significa que o budismo seja melhor para todas as pessoas. Olha que critério subjetivo. O critério dele é aquilo que te agrada, aquilo que te faz melhor, aquilo que te satisfaz. É isso que você deve usar como critério para buscar a verdade. Queridos, enganoso. Enquanto o Dalai Lama diz isso aqui, que você deve buscar algo que te agrade, que te satisfaça, a Bíblia diz que enganoso é o quê? É o coração do homem. Enganoso mais do que todas as coisas. Mais do que todas as coisas.
Sabe, às vezes eu creio que, não sei se todos nós, mas talvez a maioria aqui já tenha ouvido alguém dizer assim: olha, não importa a igreja onde eu vou, não importa o que eu creia, porque Deus é um só. Já ouviram isso? Muitos dizem isso. É verdade, Deus é um só. Mas se você sair daqui, por exemplo, do Colégio Paulo VI, rumo à sua casa, você pode pegar qualquer caminho que você vai chegar na sua casa? É assim que funciona? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Só existe um caminho, uma direção, que conduzirá a pessoa para esse único Deus que a Bíblia menciona, que é o nosso Senhor Jesus Cristo encarnado e revelado aqui na terra. Eu só peço para aqueles que tiverem alguma pergunta ou algo assim, que reservem para o final, para a gente não perder aqui o fio da meada do nosso tema. Bom, o relativismo, muito parecido com o pluralismo religioso. O relativismo diz que não existem verdades absolutas. Eles vão negar a existência da verdade. Eu creio que o maior exemplo do relativismo, e me parece que é exatamente o ponto em que o relativismo chega, onde começa a assustar, é quando a filosofia relativista começa a questionar até verdades biológicas. Eu me refiro à ideologia de gênero. Quando você vê seres humanos que não se satisfazem com as próprias verdades da biologia, onde uma criança nascendo com uma genitália masculina e uma outra nascendo com uma genitália feminina, isso já não basta para definir o sexo biológico dessa criança. É aí que você tem o relativismo aplicado na sua forma mais brutal e assustadora. O relativismo chegando ao ponto de questionar verdades que seriam inquestionáveis, porque biologicamente não existe ideologia de gênero. Tanto que o nome ideologia já sugere que isso é uma ideia construída, é uma filosofia e não algo biológico. A revista Veja, no ano de 2016, trouxe a seguinte matéria: sexo na Revolução de Fevereiro de 2016. Na revolução de costumes da geração Z, diz ali embaixo, elas e eles se dizem neutros e a sexualidade é fluida e você não tem nada com isso. Ao longo da matéria dizia que se você entra no Facebook aqui no Brasil, a fim de se inscrever nessa página ou na rede social, você tem 17 opções de gênero para você escolher aquilo que mais se enquadra com o seu perfil. Lá nos Estados Unidos, como eles sempre estão mais avançados do que nós aqui, são 50 opções de gênero. E se você não se enquadra em nenhuma delas, eles te dão a opção outros para você escrever ali o que você gostaria de ser. Terrível. É o relativismo aplicado, como eu disse, na sua forma mais assustadora, mais irracional, mais impensável. Agora, entrando um pouquinho no universo espiritual, essa atriz da Rede Globo, chamada Tayla Ayala, se batizou em uma igreja evangélica, eu não lembro se foi no ano passado, no ano retrasado, e perguntaram para ela se ela seguiria frequentando alguns ambientes que são comuns que os atores ali da Rede Globo frequentem, como o Carnaval Carioca, como boates à noite e etc. E ela disse assim: claro que eu vou continuar desfilando e frequentando festas. O Cristo que eu acredito, olha o humanismo aqui presente também, o antropocentrismo, não tem nada contra isso. Minha preocupação é apenas em ser uma pessoa melhor. O amor de Deus não tem nada contra a gente ser feliz e curtir a vida. Deus dá risada de julgamentos. Uma definição relativista, como se Deus não tivesse uma moral absoluta, como se Deus não tivesse na Bíblia Sagrada, no livro de Isaías capítulo 5, versículo 20, dito que maldito é aquele que não faz separação entre o mal e o bem, entre o certo e o errado, o santo e o profano. O amor de Deus é usado aqui para justificar o pecado, assim como muitos têm feito hoje.
O amor de Deus é usado para justificar o ecumenismo, a fornicação, a participação em carnaval e etc. Porque Deus é amor, eu faço o que eu quero. Será que é isso que a Bíblia ensina? Porque o meu Pai me ama, eu faço o que eu quero com a minha vida, então eu vou usar droga, vou me prostituir e eu faço o que quiser dentro da casa do meu pai e da minha mãe. Eu acho que não é bem assim que funciona. Uma outra, essa modelo evangélica também chamada Lili Franzoni. Eu estou publicando isso tudo aqui para vocês porque isso tudo é público. Eles não escondem, está presente no Facebook deles, em sites de notícia. Por essa razão estou trazendo aqui, expondo essas pessoas, porque eles expuseram o seu pensamento. Ela foi convidada para posar na Playboy cristã, evangélica. Antes disso, participou da novela Guerra dos Sexos, fez um ensaio sensual para a revista VIP e foi Ring Girl do UFC. Aquelas mulheres que passam dizendo em que round os lutadores estão. Então, olha a resposta dela quando foi questionada se ela aceitaria o ensaio sensual na Playboy. Sou evangélica e uso o meu Facebook para dizer o quanto Deus foi e é poderoso em minha vida. E afinal, o que tem de errado? É muito relativo o que é certo e errado. Concilio não só essa nova carreira, como a carreira de modelo também, pois na minha concepção, Deus olha o nosso coração e a nossa intenção. Percebe? O relativismo. Não, é muito relativo o que é certo e errado. O certo e o errado só é relativo quando eu perco o absoluto daquilo que Deus deixou escrito aqui dentro desse livro. É por essa razão que nós temos hoje um trabalho satânico para anular a influência da moral judaico-cristã aqui na nossa civilização ocidental. É por essa razão que nós temos um trabalho tremendo a partir do darwinismo para anular o criacionismo. Porque se você não acredita naquilo que está literalmente escrito no capítulo 1, 2 e 3 do livro de Gênesis, tudo o restante da Bíblia foi lançado por terra. A moral, a lei, a ética, a promessa da segunda vinda, a verdade do pecado. Olha, só para você ter uma ideia, um filósofo iluminista chamado Jean-Jacques Rousseau chegou à conclusão de que o homem não é intrinsecamente mal. O homem, no final das contas, é bom. Quem corrompe o ser humano é a sociedade. Perceba? Isso tudo está sendo ensinado por aí. E o resultado que chegamos, sem se dar conta muitas vezes, eu não estou dizendo que essas moças aqui são culpadas, por exemplo, daquilo que estão dizendo ali. Muitas vezes, inconscientemente, nós estamos sendo influenciados pela filosofia pós-moderna e repetimos certos chavões, certos clichês, sem se dar conta do perigo disso tudo. Sabe qual é o resultado de um cristianismo pluralista, de um cristianismo relativista, de um cristianismo sincrético? Eu não falei do sincretismo religioso aqui, porque não temos tempo de nos aprofundar, mas o sincretismo religioso funciona mais ou menos assim. Você é cristão, mas você pega elementos, por exemplo, de outras religiões e adapta tudo isso para a tua realidade cristã. Isso é o sincretismo religioso. E os brasileiros são campeões nisso. Porque a nossa própria construção social, ela é oriunda da miscigenação de raças. Então nós temos quase que no nosso gene esse conceito de misturas. E no âmbito religioso, isso também é perigoso. O resultado disso tudo, de uma igreja plural, sincrética, relativista e por aí vai, é o ecumenismo. E eu queria que você prestasse atenção no último vídeo, aqui agora, um vídeo curto de 1 minuto, a fim de compreender um pouco o resultado do que eu acabei de dizer. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él
y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. O vídeo é bonito? O que você acha? Sim ou não? O vídeo é muito bonito. O vídeo é politicamente correto? Sim, é um vídeo politicamente correto. Mas ele é um vídeo que contém a verdade bíblica? Não, não contém a verdade bíblica. Vejam a sutileza. Todos somos filhos de Deus? Todos somos filhos de Deus? Alguns disseram que não e outros sim. Eu não gosto de provocar divisão na igreja quando eu prego. Vamos tentar consertar o negócio. Vou mudar um pouco a minha pergunta. Todos somos filhos de Deus ou criaturas de Deus? Tem diferença? Tem. Todos somos criaturas de Deus. Mas desde a entrada do pecado, a única forma de me tornar um filho de Deus é através de quem? Através de Jesus Cristo. Não tem outro jeito. É isso que a Bíblia ensina. Novamente eu repito. Eu sou, vamos lá? O caminho, e a vida. Singular, artigo definido. Não tem outro jeito. Ele é o único Salvador. Como eu disse, é um vídeo politicamente correto. O nosso padrão de moral contemporâneo está perfeitamente alinhado. Mas não é o que a Bíblia ensina. No Império Romano, para você ter uma ideia, na época de Paulo, na época de Pedro, de João, o Império Romano, eu não sei se você sabia, era um império pluralista. Todas as vezes que eles conquistavam alguma civilização, algum outro reino, eles adotavam os deuses cultuados por essas pessoas e incluíam esses deuses no panteão romano. Então eles não eram preconceituosos com as outras religiões, até que então surgiu uma religião cristã, dizendo que só há um Deus e que só há um Salvador. Se os discípulos tivessem sido pluralistas, nós não existiríamos hoje com o cristianismo da maneira como somos. Mas por acreditarem na verdade absoluta da salvação apenas através de Jesus, por meio de Jesus e para a glória de Jesus, morreram dando a sua vida por defender essa verdade. Meus irmãos, amigos, irmãs que nos visitam nessa noite, todas essas filosofias e outras que eu não mencionei aqui estão moldando de forma assustadora a igreja cristã. Na Europa e nos Estados Unidos da América, onde vimos que o cristianismo está em um declínio avassalador, o pluralismo, o relativismo, o humanismo e etc. estão moldando a igreja para agradar os jovens, para atrair as pessoas, e a igreja está perdendo, como vimos pela manhã, a sua identidade. E aqui no Brasil nós não estamos muito longe disso. Nós temos igrejas para aqueles que gostam de dinheiro. Se você gosta de dinheiro, então vem para a nossa igreja, porque nós cremos na teologia da prosperidade, num Deus que propõe uma redenção para você, não apenas transcendental, mas um Deus que te promete um carro melhor, uma conta mais abastada, uma vida abundante
abundante aqui nesse mundo. Se você gosta disso, então vem, porque aqui nós te oferecemos isso. Se você gosta de uma realidade um pouco mais sensacionalista, mais mística, então nós temos igrejas onde a teologia gira em torno da batalha espiritual. E aí demônios são entrevistados no púlpito. Demônios ameaçam as pessoas dizendo que entraram no corpo de outras porque não estavam devolvendo o dízimo para a igreja. Então é o pluralismo. O pluralismo sendo praticado para atender o gosto do cliente, não a vontade de Deus, e amanhã a gente vai a fundo nisso daí. Mas sabe, de tudo, o que mais me assusta de verdade é o relativismo. É comum nós vermos cristãos hoje, por exemplo, tomando esse livro e o estudando, assim como Marcião, por exemplo, o estudou lá no 2º século da história do cristianismo. Marcião era um homem que lia a Bíblia e apenas adotava os trechos que mais lhe agradavam. Ele rejeitou todo o Antigo Testamento, ficou apenas com o Evangelho de Lucas e apenas alguns trechos da carta do apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque ele só queria crer no Deus que ama. Ele não queria crer no Deus que julga, no Deus santo, no Deus que se ira, no Deus puro e soberano que dirige os negócios do planeta Terra desde os mais altos céus. Ele não queria crer nesse Deus. E muitos cristãos hoje amam ler trechos do Antigo Testamento, por exemplo, que falam do dízimo para defender o dízimo dentro da igreja, mas rejeitam aqueles que falam do sábado. Outros gostam das promessas de riqueza, de abundância, descontextualizando inclusive as citações para aplicar para a sua vida hoje. Pessoas lendo a Bíblia de forma parcial, não completa. Sabe que um dos pais da igreja, bastante conhecido, que é Agostinho de Hipona, disse a seguinte frase: se você acredita apenas nas partes do Evangelho que você gosta e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você acredita, mas em si mesmo. E eu me pergunto quantas pessoas hoje estão criando o seu próprio Evangelho, usando o nome de Jesus, usando o rótulo de Jesus, mas não ensinando e pregando e vivendo aquilo que Jesus gostaria que pregasse, ensinasse e vivesse. Quantos estamos criando o nosso próprio Deus e não buscando orientação na Bíblia Sagrada de quem é o Deus revelado nesse livro santo? Me permita-me dirigir agora em especial para você que é adventista do 7º dia. Sabe, sem perceber, muitas vezes, como eu disse, nós temos sido relativistas no nosso comportamento. Eu tenho visto pessoas, especialmente jovens, que chegam e querem se batizar na igreja e perguntam assim: eu preciso crer na inspiração de Ellen White para me batizar na igreja adventista? Outros, por exemplo, que estão começando a questionar a visão da igreja quanto a filmes e cinema. Eu sou adventista, mas eu não acredito naquilo que diz a Bíblia, o manual da igreja, ou mesmo a revelação profética através de Ellen White. Relativismo. É você agora que começa a determinar o que você acha que é certo e o que você acha que é errado. Então já não vale mais o que diz a igreja, o que diz Deus, o que diz a maioria também, porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Outros que questionam a verdade também, a orientação que a igreja dá para termos mais qualidade de vida, da alimentação. Pessoas que usam textos bíblicos também para justificar, por exemplo, dizendo: o reino do céu não é bebida e não é comida, então não importa essa questão da alimentação. Será mesmo? Outros, e eu falo de dízimos agora, e com toda a autoridade eu falo isso, mas eu acho inadmissível um adventista que se crê guardador da lei, se crê fiel ao sábado, que se crê guardião dos mandamentos do Senhor, mas é infiel nos dízimos e nas ofertas. Isso é inadmissível, é algo que não condiz com a nossa profissão de fé. E eu digo que comento isso com autoridade porque eu estou aqui ao longo desses dias pregando para vocês, mas eu não sou obreiro da igreja, eu não sou pastor da igreja, eu não sou mantido pelos dízimos da igreja e tampouco pelas ofertas oficiais que entregamos à igreja. Eu
tempo integral para fazer esse trabalho que faço, viajando pelo Brasil, pregando em vários lugares, mas é um trabalho voluntário, e a minha manutenção são doações e ofertas que as pessoas me dão, e na medida daquilo que eu posso. Em realidade, o dízimo é algo que nós precisamos ser estritamente fiel, mas eu, irmãos, contribuo para que essa igreja avance e termine logo a sua obra. Então, por isso que eu digo para vocês que falam com autoridade sobre esse assunto, que alguns poderiam pensar: para você é fácil falar de dízimos e ofertas, sendo que você é pago por isso, você vai ser beneficiado por isso. Não, eu não sou pago e não sou beneficiado por isso. Eu creio de fato nessa igreja. Creio que Deus deu autoridade para ela recolher os nossos dízimos e ofertas e aplicá-los da melhor maneira possível. Se alguns estão fazendo o que não deveria, Deus os terá em conta. Mas não cabe a nós decidirmos o que fazer com aquilo que pertence ao Senhor e que Ele diz que deveria ser entregue à sua igreja. Eu poderia mencionar muitas áreas aqui, algumas delas eu mencionei na parte da manhã, mas nós precisamos ter um comportamento absoluto, ser cristãos absolutos, sermos servos de Deus absolutos. Ou cremos ou não cremos no cristianismo, ou cremos ou não cremos na Bíblia, ou cremos ou não cremos no adventismo, ou se você nos vem visitar de alguma outra igreja, ou cremos ou não cremos na igreja batista, na igreja assembleia, na igreja presbiteriana, eu não sei de onde você vem, mas ou você acredita ou não naquilo que você está aprendendo na sua igreja e na Bíblia Sagrada. Ou então você será mais um daqueles que dentro em breve sairá e fundará a sua própria religião. Alguns desses já têm fundado dentro das próprias igrejas, estão ali, sentados, assistem o culto, mas eles inventaram um Deus que eles acreditam. Para a gente finalizar, eu sei que a mensagem foi muito dura, mas o nosso Deus, Ele é fantástico, e Ele sempre tem uma solução, e Ele sempre se antecipa aos problemas que nós mencionamos. Sabe que o nosso Deus, há 1900 anos atrás, Ele profetizou a civilização ou o advento da pós-modernidade. Sabia que Ele profetizou isso na Bíblia? E sabia que Ele profetizou que a igreja seria afetada pela filosofia pós-moderna na Bíblia há 1900 anos atrás? Quando João, na ilha de Patmos, aquele velhinho, idoso, isolado, cujo Satanás pensava que o havia neutralizado, e mal sabia ele que o livro que ele escreveria influenciaria não apenas a igreja cristã da sua época, mas até a vinda de Jesus Cristo. Esse velhinho, ele escreveu o livro de Apocalipse sobre a geração pós-moderna. Entretanto, Deus usou uma outra palavra. Sabe qual é a palavra que Deus usa para descrever a sociedade pós-moderna? Ninguém faz ideia? Das 7 igrejas do Apocalipse, qual é a última? Como se chama a última? Não ouvi? Laodiceia. E quando você estuda sobre o perfil laodiceano, quando você entende qual é o maior problema de Laodiceia, eu só chego a uma conclusão. Qual é o maior problema de Laodiceia? Tu não és frio e nem quente. Laodiceia é o quê? Uma igreja morna, trazendo para a pós-modernidade, é uma igreja o quê? Relativista. Há 1900 anos atrás, olhando pelos séculos da história do cristianismo, Deus percebeu que a última igreja, que o povo que viveria na última fase da história do cristianismo, perderia o absoluto da sua fé, se tornaria uma igreja relativista. Mas sabe que quando eu falo de igreja, não é instituição, são pessoas que fazem parte da igreja. Agora, sabe o que mais me impressiona? É saber que mesmo Laodiceia, sendo relativista e dividindo o trono do seu coração entre o mundo e a igreja, Jesus Cristo não abandonou você, não abandonou o seu povo.
Porque na mesma carta a Laodiceia, eu vejo Jesus Cristo fazendo o quê? Você se lembra? Batendo na porta, pedindo para entrar. Jesus é um cavalheiro, irmãos. Imagina só. Ele é o Senhor da sua vida. Ele entregou a vida por você. Ele teria todo o direito de entrar no seu coração sem respeitar o seu livre-arbítrio e fazer o que ele quisesse com a sua vida. Mas ele é um cavalheiro. E ele está batendo na porta do coração dos laodiceanos, da igreja cristã atual, e pedindo: deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Eu morri por você. Eu comprei a tua vida no Calvário. Deixa eu entrar. Deixa eu mudar a tua história. Deixa eu escrever um novo capítulo na sua vida. Deixa eu entrar. Tem pessoas que pensam que esse pedido de Jesus, ele se cumpre nas portas da igreja. Pessoas que pensam que Jesus está pedindo para entrar nas portas da igreja, que a igreja expulsou Jesus das portas dela. Isso está errado. A obra de Jesus é individual. Jesus salva indivíduos e não corporações. Por isso que no texto, quando a Bíblia diz que ele está batendo na porta, ele está batendo na porta de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Sabe o que o texto segue dizendo? Que a maior evidência que eu tenho de que essa é uma obra individual, o texto segue dizendo que aquele que abre a porta, eu entrei. E ele se hará comigo, e eu se harei com ele. É individual. Sabe que ceia é essa? Sabe que ceia é essa? Que Jesus disse que todos aqueles que abrirem a porta para ele entrar, ele vai entrar, e você vai sentar na ceia para cear com ele. Sabe que ceia é essa? É a ceia do Cordeiro. É a ceia que acontecerá no reino dos céus, onde o Senhor Jesus servirá a sua igreja, onde ele levará cada pessoa na frente da árvore da vida. Ele pegará o fruto e dará, e dirá para você: coma e viva eternamente. É necessário abrir a porta para ele entrar nos céus. Eu queria convidar você e aqueles que têm uma pergunta, eu estarei à disposição do lado de fora para a gente conversar e responder as dúvidas, se é que eu conseguirei fazer isso. Mas eu queria fazer um convite para você se unir junto comigo em um hino que será a oração daqueles que querem responder a esse apelo, abrir as portas do seu coração para Jesus entrar e ser um absoluto na sua vida, não morno, não feio, mas vivemos um cristianismo crente, em nome, quente, perdão, em nome do Senhor Jesus. O hino que nós vamos cantar é Vaso Novo. É um hino que trata sobre uma renovação, uma regeneração, um novo nascimento na nossa vida. E aqueles que atendem a esse convite do Senhor Jesus, eu convido para ficar de pé e cantarmos juntos o hino número 502. E o mundo que espera de nós uma igreja que reflita para eles o teu caráter, a tua glória, a tua majestade, a tua soberania,
o teu amor, a tua graça e misericórdia, não tem visto em nós, Senhor, esse modelo de cristianismo. E eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Mas, Senhor, nessa noite, depois de recebermos tantas palavras de advertência e de repreensão, nós concluímos vendo um Deus de amor, um Deus que não desiste de nós, um Deus que luta pela nossa salvação, pelo nosso coração. E eu não poderia terminar o culto desta noite sem pedir ao Senhor e sem dizer ao Senhor que no meu coração, e eu espero que essa oração seja feita nesse momento, ainda que silenciosa, mas por aqueles que estão de pé e que cantaram esse hino, que a minha e a nossa oração seja uma resposta positiva, dizendo para Jesus: entre na nossa vida e seja o soberano do nosso ser, desde hoje até que Ele venha. Essa é a nossa oração. Leva-nos em paz, que os santos anjos nos acompanhem, que tenhamos uma noite tranquila, um descanso abençoado, que o Espírito Santo nos visite no nosso leito do sono e nos prepare mais uma vez, para que amanhã o Senhor siga falando conosco e nos preparando para a tua vinda. Em nome de Jesus.